bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 10 de maio, são 10 horas da manhã e está começando agora mais um Cresce Esclarece. Como é que foi a semana de vocês? Muitos negócios? Opa, vamos torcer para que seja sempre assim, né? Então a gente vai falar sobre uso e parcelamento de solo. Muita gente tem dúvida, né? Principalmente quem trabalha com isso, às vezes se embaralha aí com esses problemas. E a gente trouxe para falar sobre isso o advogado que é preletor do grupo de loteamentos, que é o professor Carlos César Pinheiro da Silva. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É muito bacana estar aqui novamente, é muito bom. Fiquei muito feliz de o senhor ter aceito o nosso convite e estar aqui falando para os corretores, tirando as dúvidas deles dessa coisa tão complicada, né? O senhor estava falando comigo antes da gente começar o programa sobre as diferenças que a gente tem e como é difícil para o corretor compreender tudo isso. Então vamos falar um pouco, Carlos, da diferença entre loteamento fechado e condomínio. Podem parecer semelhantes, mas são coisas bem diferentes. Uhum. Eu costumo dizer que hoje em dia, quando você fica na frente de um grande loteamento, com aquele controle de acesso, com os muros altos, aquelas casas para dentro do muro, a olho nu, você não tem condição de saber, numa primeira análise, se aquilo é um loteamento aprovado pela 6766, que é a Lei Nacional de Parcelamento do Solo, e depois, com autorização do município, prevista em lei municipal, ele tem autorização para que se coloquem os muros, cerca viva, se coloque ali uma portaria de controle de acesso, passando a ser um loteamento com controle de acesso. A antiga denominação do loteamento fechado. E agora nós temos também uma nova modalidade trazida pela Lei 13.465, que é uma lei de regularização fundiária urbana em nível nacional, mas que trouxe alguns institutos novos. Um deles é o condomínio de lotes. É um instituto muito bacana que eu recomendo que os corretores busquem material. Eu estou até estudando para fazer uma palestra específica sobre esse assunto. Já está convidado, professor. Muito obrigado. É um tipo de empreendimento que há anos o mercado imobiliário vem buscando. Eu me recordo que o então deputado Renato Amari, pai do atual secretário Flávio Amari, ele em 2000 redigiu um projeto de lei, quando deputado federal, um projeto de lei substitutivo, criando o condomínio urbanístico, que é uma espécie de empreendimento imobiliário, onde você tem, vou falar de uma linguagem bem assim simples, para dentro do muro tudo é particular, como se fosse um condomínio, pela Lei 4591 de 64. Só que a legislação de condomínio, a 4591 e o Código Civil, permitiam até então o condomínio desde que você vendesse a fração ideal com uma construção em cima. Uma casa, um condomínio horizontal, um prédio, um condomínio vertical, prédio de apartamentos. Com a vinda do condomínio de lotes, resgata-se essa tentativa lá do ano de 2000. Ou seja, eu vendo a fração ideal da terra sem uma construção em cima dela. Isso é uma coisa que o mercado busca há muitos anos, ou seja, eu tenho a possibilidade de fechar essa gleba, tudo que está para dentro do muro é particular. No loteamento fechado, o que está para dentro do muro, as ruas, por exemplo, são públicas. Tanto que no loteamento fechado é uma diferença grande, né? Porque eu tenho as ruas públicas dentro do loteamento fechado. Quando o município, autorizado por lei, permite que os moradores fechem, murem a gleba e coloquem uma portaria de controle de acesso, o que fica para dentro são ruas públicas. Às vezes eu tenho áreas institucionais, áreas verdes para dentro do muro. Aí sempre cria aquela polêmica, olha, se tem área pública aí dentro, eu como munícipe, eu posso entrar aí, porque eu vou exercer meu direito de ir e vir. Sim. Até brinco, o munícipe, mas você vai fazer o que lá dentro? Você vai visitar um parente, você vai, como corretor, visitar um imóvel? Não, eu vou exercer meu direito de ir e vir. Eu vou e volto, fica aquela polêmica, é bem de uso comum. E você não pode, desde que a pessoa esteja devidamente identificada, cadastrada, você não pode impedir o acesso, porque tem bem público lá dentro. Lógico que às vezes a portaria, a empresa que está fazendo a portaria não deixa entrar, gera polêmica, tem muitas ações judiciais nesse sentido. Porque a gente como é leigo, estou aqui imaginando, eu no caso vou comprar um terreno, né, um lote, num condomínio desse tipo. E aí eu corro o risco de não ter aquela segurança toda que eu imagino que eu vou ter.
né? Não é um condomínio fechado, por exemplo? Como você tem essa grande polêmica, e a Lei 13.465 trouxe um dispositivo em relação aos loteamentos fechados, esses fechados entre aspas, porque o nome técnico que ela deu outro, é né? controle de acesso. Ela foi muito clara no seguinte sentido, olha, nos loteamentos com controle de acesso, se a pessoa estiver devidamente identificada, cadastrada ali na portaria, ela tem direito de ingressar dentro do loteamento. E ainda a 13.465 traz um dispositivo que o município pode fazer uma regulamentação única para todos esses loteamentos fechados. Ou seja, uma hora ou outra você pode ter alguém que insista, que vá na justiça, que vá no Ministério Público para ter o direito de entrar, porque aquelas ruas que estão para dentro do muro são públicas. Sim. Agora, quando eu tenho um condomínio de apartamentos, por exemplo, só entra quem o autoriza. Ah, sim. Porque tudo que está para dentro do muro, os prédios, as áreas de uso comum, são particulares. Quando eu tenho um condomínio de casas, tudo que está para dentro do muro é particular. Mas só que no condomínio de casas, o que o mercado buscava? Normalmente as casas são iguais. Ou tem poucas diferenças, Sim. uma tem 2 dormitórios, outras tem 3, mas o padrão arquitetônico é mais ou menos igual, por questões de marketing de venda, por questões de facilitação de aprovação de planta na prefeitura. Ninguém pode construir a casa do jeito que quer. O condomínio de lotes, não. Eu tenho uma gleba, olha aí, gente, fechada, tudo que está para dentro do muro é particular, então meu controle de acesso só entra quem eu permitir, porque eu não tenho área pública dentro, e eu compro só a fração da terra sem nada construído em cima, e eu construo a minha residência da maneira que eu quiser, ou da maneira que, para quem é casado, que a esposa quiser, porque é quem manda, né? E eu construo do jeito que eu quiser. Ou seja, o condomínio de lotes é uma grande inovação no mercado imobiliário, os corretores têm que buscar informações sobre isso, os empreendedores imobiliários têm que buscar informações, porque é uma coisa que vem se perseguindo há muito tempo. Olha que eu te disse, desde 2000, né? O Aldenor Benevides está perguntando qual é o número da lei que trata desse assunto. Aldenor, é a 13.465/2017. Quando você abrir no site do Planalto, procura lá no site do Planalto que tem ela bem atualizada. A ementa dela é meio estranha. Dispõe sobre regularização fundiária, os primeiros artigos falam de áreas públicas lá, do Amazonas. Depois você vai descendo, você tem o capítulo de regularização fundiária urbana, e mais para baixo um pouquinho, você começa a ter os artigos que instituem as novidades, que institui os novos regulamentos do loteamento com controle de acesso, que institui o condomínio de lotes e outros institutos novos. Vale a pena, é uma lei de leitura obrigatória. Lá no grupo de loteamentos, a gente coloca isso como leitura obrigatória. Talvez não na primeira parte, que são questões de imóveis federais de outros estados que não afetem a gente aqui em São Paulo. Mas a parte de regularização fundiária urbana, de loteamento com controle de acesso, de condomínio de lotes, corretor é leitura obrigatória. Tem uma palestra minha na internet sobre essa lei na parte no que tange a regularização fundiária. Está inclusive disponível aqui na TV Cresce. Professor, e o que é preciso para um loteamento que começou aberto para que ele se torne fechado? Foi aprovado pela 6766, está lá, sem muro, sem nada, e de repente os moradores se cotizam, constituem uma associação, vão até a prefeitura e, olha, prefeitura, eu quero fechar, eu quero murar e colocar o controle de acesso. Há necessidade de um município ter uma lei municipal específica prevendo essa situação de fechamento e de controle de acesso. Se o município tiver essa situação, o município vai ter que verificar se aquele loteamento se enquadra nas condições que a lei prevê. Por exemplo, de repente, se eu fechar esse loteamento, eu vou atrapalhar todo o sistema viário daquela região. Vai virar uma confusão o tráfego naquela região. Eu não posso atrapalhar o sistema viário, tumultuar o tráfego, ou seja, eu preciso que ele se enquadre nos requisitos da legislação municipal. Se enquadrar, o município autoriza esse fechamento, porque a lei municipal já faz essa previsão, e cede o uso das áreas públicas que vão ficar para dentro do muro para um órgão representativo dos moradores. Ele podia ceder para os 500 moradores, por exemplo, fazer um documento com 500 nomes, mas isso é um negócio impensável. Toda vez que muda um morador, eu tenho que tirar um e pôr outro. Então, qual é a saída que o direito arruma para isso? Eu vou lá no Código Civil e eu tenho o Instituto da Associação. Eu junto pelo menos 10 pessoas, monto uma associação representativa desses moradores
e o município cede o uso das áreas públicas para essa associação e cede a obrigação de manter, de fazer a manutenção dessas áreas públicas, coleta de lixo lá dentro, quem faz agora é a associação, a limpeza quem faz é a associação. Tem municípios que até a manutenção da rede de iluminação pública joga essa responsabilidade para a associação. Uhum. É possível, no meu modo de ver, se não fizer nenhuma situação desagradável para o sistema viário, é recomendado. Nós temos decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, antes da 13465, dizendo que nenhum princípio é absoluto e que o princípio da segurança pública, quando ele se choca com o princípio do direito de ir e vir, prevalece o princípio da segurança pública. Então é até recomendado que, é lógico que não vai ficar criando pequenos guetos por toda a cidade, mas em situações peculiares é até recomendado. Uhum. Nós temos várias perguntas aqui chegando dos nossos internautas. O Márcio Luiz Valdevite, via YouTube, pergunta o seguinte: uso público como infraestrutura de rua, eletricidade, esgoto e água, é o mesmo caso, se enquadra nisso? Tem um loteamento com controle de acesso, um loteamento fechado, normalmente a obrigação de fazer a manutenção de tudo que é público e está para dentro do muro passa a ser dos moradores. Uhum. Ou seja, o caminhão de lixo não vai entrar mais portão adentro, as pessoas vão ter que se cotizar, coletar o lixo lá dentro e colocar na entrada do loteamento. Como eu disse, muitos municípios pedem até a manutenção da rede de iluminação pública, ou seja, além de eu dar essa benesse da segurança pública permitindo o fechamento, eu permito que os moradores usem praticamente com exclusividade os bens públicos que ficam para dentro do muro. Mas como eles vão ter essa exclusividade, a contrapartida é que eles façam a manutenção desses equipamentos públicos. É justo até, né? E é interessante para o município também, porque são ruas a menos, são partes de redes de iluminação pública a menos, que ele vai computar lá na prestação de serviços públicos. É interessante para todo mundo. A Sueli Góes pergunta o seguinte: no interior de São Paulo já existem condomínios de lotes há muitos anos, e eu fiquei na dúvida se são regularizados ou não. Poderia me esclarecer? Em 2013, a Corregedoria dos nossos cartórios editou um provimento admitindo o condomínio de lotes. Esse provimento não durou por muito tempo. Se não me engano, acho que nem 1 ano e meio depois, já veio um outro provimento dizendo não pode haver condomínio de lotes porque não há previsão na Lei Nacional de Condomínio de Lotes. Na Lei Nacional só existe o condomínio vertical e horizontal com construção, da Lei 4.091 e 4.095 e do Código Civil. Ou seja, tem estados, Rio Grande do Sul, por exemplo, que permitem condomínio de lotes, tem legislação nesse sentido. No estado de São Paulo, o condomínio de lotes, como eu disse no começo da nossa entrevista, às vezes eu estou na frente do condomínio, eu olho para aquilo, a olho nu não sei o que é aquilo. Eu não sei se é um condomínio, se é um loteamento fechado. O que tem há muito tempo no estado de São Paulo são loteamentos fechados. Que o nome popular a gente acaba dizendo, eu moro no condomínio X, eu moro no condomínio Y. O nome técnico é, eu moro no loteamento fechado X. Aquele loteamento aprovado pela 6766, que os lotes foram todos individualizados, cada lote tem sua matrícula como imóvel autônomo. E depois a lei municipal autorizou a colocação de muro e cedeu o uso de bens públicos para os moradores. Que é o que a gente estava falando agora. Exatamente. Então isso não é um condomínio de lotes. O condomínio de lotes no estado de São Paulo, pelo entendimento da Corregedoria, só é possível agora, depois do advento da Lei 13465 e do provimento 51/2017. Ele já nasce desse jeito, não é que ele virou. Nasce como condomínio de lotes. Ou seja, a gleba, murada, quem olha está entendendo que eu vou construir casas ali, que eu vou construir prédio de apartamentos. Tudo que está para dentro do muro é particular, mas eu não construo nada. Eu vendo a fração ideal localizada. Antes da 13465, vender fração ideal sem nada construído em cima. Aonde que é meu 1% desta gleba? Assim, 1% no cantinho aqui. É o lote 2 da quadra C. Mas espera um pouquinho.
Cadê a construção? Isso é um condomínio? Foi feita a incorporação? Não, não, não. Eu estou vendendo 1% da fração ideal, mas esse 1% é esse lotinho aqui. Isso é crime, previsto como crime no artigo 50 da 6766, pena de 1 a 4 anos de reclusão. E pena para o corretor também, como coautor, que comercializa, que faz a intermediação da venda desse imóvel. Para eu vender uma fração ideal, 1%, um pouco por 0,8%, 0,9% de uma gleba, eu preciso agora, com a previsão da 13465, instituir um condomínio de lotes, ou seja, aprovar esse condomínio de lotes no município, fazer a incorporação imobiliária, igualzinho eu faço para fazer uma incorporação de um prédio de apartamentos, de um condomínio de casinhas. É a mesma regra do Código Civil de incorporação. A única coisa é que a descrição da incorporação vai ser o quê? A gleba, as frações ideais, com as partes de uso exclusivo, que é onde a pessoa vai construir sua casa, vai ter um pouquinho da frente, um pouquinho do quintal, e as partes de uso comum, que serão as vias de circulação, um eventual clube que vai colocar ali dentro, mas é um condomínio de lotes. Aí eu aprovo no município, e depois eu faço a incorporação imobiliária desse condomínio em cartório. Aí sim estamos diante de um condomínio de lotes. Então esses que estão há muito tempo, ou são loteamentos fechados, que é a outra modalidade que a gente estava conversando aqui, ou é uma situação irregular e se for comercializar, é melhor dar uma olhada com mais detalhes nessa documentação. É complicado, o corretor tem que ficar muito esperto com isso, certeza. né? O Caleb de Mojimirim pergunta se é possível realizar esse procedimento de loteamento em área rural também. É outro detalhe, né? O procedimento em área rural é completamente diferente, porque ele não é regido pela 6766. Ele tem outro regramento, ele tem um regramento em relação ao módulo rural mínimo de cada região, e esse módulo rural é definido pelo módulo fiscal, é uma conta que se faz aí levando em consideração elementos para o lançamento do imposto territorial rural. Normalmente, eu tenho um caso muito interessante, eu faço a defesa de um empreendedor na cidade de Cuiabá. Olha o que aconteceu. Uma lei na cidade de Cuiabá permitia o parcelamento rural em lotes, vamos dizer assim, pedaços de terra de no mínimo 5.000 metros quadrados. É um bom tamanho para a área rural. Uhum. E tinha essa lei no município e o empreendedor aprovou, o pai do empreendedor aprovou um loteamento na prefeitura de 5.000 metros quadrados. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública dizendo o seguinte, essa lei municipal de 5.000 metros quadrados não vale, porque o módulo rural mínimo aqui nessa região em Cuiabá, se não me engano, é de 20.000 metros quadrados pela legislação federal e tem que aprovar no INCRA esse parcelamento. O Ministério Público ingressou processando todo mundo e com razão, dizendo, viu, isso aqui é área rural. Aqui não é o mesmo regramento de parcelamento da área urbana. É o Decreto-Lei 58, você tem que aprovar no INCRA. É diferente. Ou seja, o parcelamento em área rural, ele tem a finalidade de constituir um núcleo com uma dimensão mínima que ele possa ser aproveitado para a cultura rural. E não para chácaras de lazer, como muito se faz, a casinha, a piscininha, a quadra. Não é essa a finalidade. A confusão é grande, né? O regramento do parcelamento rural é o módulo mínimo. E qual é a medida mínima no Amazonas, qual é a medida mínima em São Paulo, que seja possível daquela pessoa dar a finalidade social, a função social agrícola, pecuária, para aquela área. Então, o pensamento é outro. O lote mínimo de 125 metros quadrados na zona urbana é o tamanho mínimo, tem algumas exceções, evidentemente, que pode ser menor, conforme o caso, mas é o tamanho mínimo para que se possa ter uma vida digna numa casa digna, com corredores de ventilação e dentro do que a legislação edilícia contempla. Uhum. Então, a situação é, vamos morar aqui. Quando eu vou parcelar a área rural, o norte do parcelamento, o porquê do parcelamento é, vamos cultivar aqui, vamos dar função social rural para essa propriedade. Então, são coisas completamente diferentes. O Dionival Veloso pergunta, moro em um condomínio de casas e existe uma briga entre a associação de moradores e a empresa de coleta de lixo, pois pagamos, mas eles não fazem a coleta. Isso está correto? Dionival, você vai fazer o seguinte, você vai ou na associação, na sede da sua associação, com o presidente, com os diretores, ou na prefeitura, se você não conseguir essa informação, e você vai obter, ou tentar obter,
a lei que autorizou o fechamento desse loteamento onde você mora, o decreto que cedeu o uso dos bens públicos para os moradores, para a associação. Nesse decreto e nessa lei, cada município às vezes coloca no decreto, às vezes coloca na lei, além de ter essa cessão do uso, tem as obrigações dos moradores que ficaram para dentro do muro. Então você tem que olhar nesse decreto, porque de repente está escrito lá, a obrigação de coleta de lixo interna é da associação. O município é a contrapartida que nós estamos dizendo agora. Olha, eu fecho e deixo você com esse privilégio de segurança, mas eu te dou a obrigação de fazer a manutenção, você tem que manutenir. Se tiver escrito isso, não tem choro. Ou seja, a associação tem que se cotizar, fazer a coleta interna, mas vai ficar caro. Quem mandou aceitar, né? Sim. Ou se não, tenta rever isso, que eu acho muito difícil, porque um dos argumentos, inclusive, para você ceder o uso, para você fechar, é o serviço público que vai ser prestado lá dentro ser abrangido pela associação. Então, se no documento que fez essa sessão estiver escrito isso, não tem jeito. A associação tem que fazer a coleta interna do lixo e colocar lá na frente, no container. Ah, não tem container no município. A associação compra um, coloca lá na frente, disponibiliza e todo mundo põe lá na frente. Igual num condomínio de apartamentos. Você coloca o lixo lá na frente da porta do seu apartamento? Não, você desce a escada, você desce o elevador e leva lá no local que é na frente da entrada do seu prédio. Lá tem um lugar bem grande para todo mundo colocar o lixo. Vai funcionar mais ou menos assim. Então vai atrás desse documento para ver qual é a obrigação da associação em relação ao lixo. Aí você vai ter a coleta lá na frente. A Michele Guedes, de Aracaju, Sergipe, pergunta: quais são as exigências mínimas para a criação de um loteamento fechado? Varia de Aracaju para São Paulo? Aracaju, que saudade de Aracaju. Olha, os requisitos mínimos são previstos em lei municipal. Você tem leis municipais de uma folha sobre loteamentos fechados nos municípios. Tem municípios que fazem leis municipais altamente complexas que para você atingir todos aqueles requisitos, eu digo são nunca, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar a Prefeitura de Aracaju ou o site da Prefeitura de Aracaju. Lá no setor de busca da legislação municipal, você tenta colocar lá, entre aspas, loteamento fechado, fechamento de loteamento, essas expressões, loteamento com controle de acesso, para ver se você encontra a legislação de Aracaju que disciplina o fechamento. Lá vão estar os requisitos. Ah, mas não tem um requisito em nível nacional? Não. Em nível nacional, existe hoje a 13465, que traz o loteamento com controle de acesso, e diz simplesmente que os municípios podem fazer esse tipo de loteamento, que os municípios podem regular a forma e o ingresso de cadastrar, de ingressar no loteamento, pode ter um regulamento único, mas os requisitos para dizer se eu permito ou se eu não permito a colocação de muros e controle de acesso, é cada município que vai fazer. Então podemos ter aí mais de 5.000 regramentos diferentes em nível nacional devido ao número de municípios. E cada corretor tem que saber do seu, né? O corretor tem que ter uma pastinha com a Lei 13465, com a Lei 6766, pode ser pastinha impressa para aqueles que gostam do papel, são da área mais antiga, aqueles que estão mais atualizados montam uma pastinha no computador, no pendrive, no servidor, onde quiser. Tem que ter o plano diretor na cabeça, tem que ter a lei de zoneamento, facinho lá no computador quando for atender um cliente, tem que ter a lei de loteamentos fechados, tem que ter a legislação municipal se tiver relação a condomínio, o corretor tem que estar por dentro de toda a legislação nesse sentido, é obrigatório. Sandra Lima pergunta: um loteamento que ainda não está com aprovação na prefeitura, pode ser vendido ou feito reserva com valor? Reserva de lote em loteamento que não está registrado no cartório é crime. Qualquer forma de vender ou prometer vender ou reservar lote. Porque a sequência é essa. Você ingressa com o projeto no município, o município aprova. O município encaminha isso para os órgãos ambientais, para o órgão estadual, aqui no caso do Estado de São Paulo, o GRAPOAB, e que o nosso querido Flávio Amari, lá de Sorocaba, está começando a desburocratizar o GRAPOAB. Parabéns pelo trabalho que ele está fazendo. Volta dos órgãos estaduais, o município dá aprovação final em relação a isso.
Depois o empreendedor leva o loteamento aprovado ao registro imobiliário e registra. Somente depois de registrado, de cumpridas todas as obrigações, que é chatinho para registrar o artigo 18 da 6766, traz um monte de coisa que tem que cumprir, de segurança aos adquirentes, proteção urbanística e tal. Registrou o loteamento, no dia seguinte pode vender. Olha, pode comprar aqui, meu querido cliente aqui da minha imobiliária, tá vendo? Tem o carimbão da prefeitura na planta. Não pode vender. Só pode vender depois do registro. Se vender antes ou se o corretor participar, é crime. A gente tem a situação de que quem define o parcelamento de solo é a Lei Federal 6766 ou é o plano diretor de cada município? A Lei 6766 dá o regramento geral. Então, por exemplo, ela dá o lote mínimo, que é 125 metros quadrados, tem exceções, como eu disse, em situações de interesse social, em urbanizações especiais, que a lei municipal pode diminuir isso com justificativa urbanística viável. Ela dá o regramento geral, por exemplo, de reservas de áreas públicas, ela não dá percentual, para vocês terem uma ideia, é de acordo com a densidade de ocupação. Ela traz as regras gerais que o Brasil inteiro tem que seguir. Aí cada município, no seu plano diretor, para os municípios que são obrigados a tê-los, mais de 20 mil habitantes, vai especificar, de acordo com a peculiaridade do território municipal, as situações que interessam para aquele território. E depois do plano diretor, que dá esse regramento geral, o município deve, no meu modo de entender, ter uma lei específica de parcelamento do solo, que vai regular aí de forma detalhada requisitos de percentual de reserva de área, requisitos de quando precisa ter rua X, rua Y, como é que isso vai se contemplar com o plano diretor. Aí o município vai regular nessa lei as minúcias do parcelamento municipal, sempre respeitando o seu próprio plano diretor e respeitando as regras gerais da Lei Nacional 6766/79. Então não adianta só saber a lei federal, tem que saber principalmente a do município. Naquela pastinha tem que ter a lei nacional e a lei municipal. E quero agradecer mais uma vez por o senhor estar aqui, e já está convidado sempre, o senhor sabe que as portas abertas aqui da TV Cresce estão sempre abertas para o senhor. Contem sempre comigo, eu sou um advogado com coração de corretor de imóveis, mas se um dia eu for exercer a profissão, eu vou exercê-la com exclusividade, porque é uma profissão sensacional. Muito Parabenizo obrigada, a todos professor. e estou sempre junto com vocês, com o maior prazer do mundo. Gente, é isso aí, estamos chegando ao final, boa semana para vocês, sexta-feira que vem estamos juntos novamente.